Oi filhotes, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Renan Calmeira e esse é o nosso canal para estudar Biologia para Enem e outros vestibulares. Você está na aula 2 de Histologia Vegetal e é nesta aula que eu vou apresentar a diferença entre tecidos adultos primários e os tecidos adultos secundários que uma planta apresenta. Vai ser um esquema muito legal e muito didático para você tirar todas as dúvidas. Vem comigo! Bem, filhotes, essa aqui vai ser a parte 2 da aula de Histologia Vegetal. Até coloquei aqui, ó. Ok? Se você perdeu a parte 1, entra aqui na playlist de Botânica e assiste a primeira parte de Histologia, tá bom? Aí pega os conceitos básicos e volta pra cá com a gente, fechou? Muito bem. Nessa aula, nós vamos falar sobre os tecidos adultos ou tecidos permanentes que uma planta apresenta. Tudo bem? Primeira parte, eu queria que você tirasse um print do quadro para mim. Vamos lá. Tirou todo mundo? Beleza. Agora vamos dar sequência. Fica tranquilo, filho, porque no quadro tem muita informação. Mas eu vou te mostrar agora que é tudo muito facinho de entender, tá? Vamos lá. Bom, primeiro você vai fazer assim comigo, ó. Os tecidos adultos de uma planta, você vai dividir em tecidos primários e tecidos secundários. Vai mentalizando, tá? Todo tecido adulto, especializado, né? Pode ser primário ou secundário. Vamos ver a diferença? Os adultos primários são aqueles formados pelo meristema primário, tá? Por isso que o nome deles é primário, ó. Eles são formados pelo meristema primário, aquele meristema que tem no corpo do embriãozinho. Fechado? Durante o processo de crescimento por comprimento. Enquanto a planta está crescendo em comprimento, tá? É o chamado crescimento primário. É nesse momento que surgem os tecidos adultos primários. Aí aqui, filho, ó. Os tecidos adultos secundários, olha agora, eles são formados pelo meristema secundário, por isso o nome deles é secundários, tá? E é durante o crescimento em espessura. Lembrem que o meristema secundário vai fazer a planta ficar grossa. Então, quando a planta está engrossando, é que os tecidos adultos secundários irão ser desenvolvidos. Fechado isso? Não custa nada repetir. Tecido adulto primário, formado pelo meristema primário e vai crescer durante o crescimento em comprimento. Tecido adulto secundário é formado pelo meristema secundário durante o crescimento em espessura. Tudo bem essa história? Então vem cá comigo, um detalhe importante, filho. Só vão ter tecidos adultos secundários dois grupos de plantas, que são as gimnospermas e as angiospermas dicotiledôneas, porque só essas duas que apresentam o meristema secundário. Tudo bem essa história? Notou direitinho? Vem cá comigo. Vamos para cá para o esquema agora. Fica tranquilo que esse esquema é muito mais simples do que você imagina. Vamos lá. Bora começar com o meristema primário. Ó. O embriãozinho da planta, ele apresenta células chamadas meristema primário. O embriãozinho, tá? E essas células são divididas em 3 camadas. A camada mais externa do meristema primário se chama protoderme. A camada mediana do meristema primário se chama meristema fundamental. E a camada mais interna do meristema primário se chama procâmbio. Fechou? Olha o que vai acontecer, filho. Quando a planta estiver crescendo em comprimento, vai ser isso aqui, ó. A protoderme vai dar origem à epiderme. Então, ó, a epiderme é um tecido adulto primário. Tá? Olha para cá agora. Enquanto a planta estiver crescendo em comprimento, o meristema fundamental vai dar origem ao parênquima, ao colênquima e ao esclerênquima. Então, esses 3 aqui, ó, são tecidos adultos primários. Por quê? Porque foram formados a partir do meristema primário durante o crescimento em comprimento. E aqui, ó, o procâmbio, durante o crescimento em comprimento, vai formar o xilema e o floema. Esses dois aqui são chamados de xilema e floema primários, porque são os primeiros a serem desenvolvidos.
Tudo bem? Também são adultos primários. Então vamos lá, para uma prova, tá? Quem são os tecidos adultos primários? Vamos lá. É a epiderme, que foi formada pela protoderme. Também é o colênquima, esclerênquima e parênquima, porque esses três foram formados pelo meristema fundamental. E também o xilema e o floema primários, porque foram formados pelo procâmbio. Todo mundo entendeu, filho? Eu queria que você sempre ficasse batendo no conceito. Eles são tecidos primários porque foram formados pelo meristema primário durante o crescimento em comprimento da planta. Tudo bem? Bom, agora vem cá comigo. Vamos conhecer agora os tecidos adultos secundários. Vamos lá. Primeiro vamos lembrar de uma coisa da primeira aula, mas eu faço questão de lembrar com vocês. É assim, filho. O parênquima é um tecido adulto, certo? Beleza. Alguns parênquimas, que são muitos, tá? Alguns vão se desdiferenciar. Para quem esqueceu o que é isso, é quando um tecido adulto volta a ser embrionário. Ele volta a ter capacidade de realizar mitose. Tá bom? Então, alguns parênquimas vão se desdiferenciar. Aí vamos lá. Tem parênquimas, filho, que ficam na região mais periférica da planta, tá? Aí ele vai se desdiferenciar e vai voltar a ser embrionário. Aí o nome dele passa a ser felogênio. O felogênio, então, é um meristema secundário. Aí vamos lembrar o conceito. Ó. O meristema secundário, ele é um tecido adulto que se desdiferenciou para virar embrionário. Todo mundo entendeu? Então pode ficar assim um conceito. O felogênio, ele é um meristema secundário, por quê? Porque foi um tecido adulto que se desdiferenciou. Aí o que vai acontecer, filho? O felogênio, como ele é meristema secundário, ele faz a planta engrossar. E para ele fazer a planta engrossar, ele forma dois tecidos adultos. Ó. Ele vai formar o súber e vai formar a feloderme. Então você vai dizer na prova que o súber e a feloderme são tecidos adultos secundários, porque foram formados por um meristema secundário durante o crescimento em espessura. Deu para entender? É interessante, filho, você ir pausando esse vídeo de vez em quando para ir anotando esse detalhe para fazer o esqueminha, para fixar legal. Tá bom? Vem cá comigo. Tem mais ainda, ó. Alguns parênquimas, filho, que ficam na região central da planta, alguns parênquimas da região central, também vão se desdiferenciar. Você já aprendeu esse conceito? Então vamos repetir comigo, vamos lá. Desdiferenciação é assim, ó. É quando um tecido adulto volta a ser embrionário. E aí, quando os parênquimas voltam a ser embrionários, ó, ele passa a se chamar câmbio interfascicular. Esse cara é um meristema secundário também. Olha o conceito. Ele é meristema secundário por quê? Porque ele surgiu da desdiferenciação de um tecido adulto. Tudo bem, filho? Ele fica na região mais central da planta, tá? Quando a planta está engrossando, né? Engrossando, o câmbio interfascicular, ele forma mais células do floema, que é o chamado floema secundário, tá? E ele forma mais células do xilema, que é o chamado xilema secundário. Então, na prova de vocês, ó, o floema secundário e o xilema secundário são tecidos adultos secundários. Por quê? Porque foram formados a partir do meristema secundário durante a espessura da planta. Fechado, então? Agora vamos fazer assim. Vamos pegar um resuminho agora entre nós, tá? Pausem essa aula, revisa bem isso daqui e agora me acompanha fazendo um exercício mental. Vamos lá, vamos fazer juntos, tá? Eu quero que você olhe esse meu esquema aqui e primeiro vamos lá entender. Quem são os meristemas primários? Vamos lá, os meristemas primários. É a protoderme, que é a camada mais externa, o meristema fundamental, que é a camada intermediária, e o procâmbio, que é a camada central. Esses três, filhos, são o meristema primário. Olha agora a pergunta, hein? Quem são os tecidos adultos primários? Vamos lá. É a epiderme, ó, o colênquima, o esclerênquima, o parênquima, o xilema primário e o floema primário. Fechou? Vamos lá, mais uma perguntinha, olha lá. Quem são os meristemas secundários? Vamos lá. É o felogênio,
que se desdiferenciou, ó, de parênquimas, e o câmbio interfascicular, que se desdiferenciou de parênquimas. Fechou? E agora, ó, quem são os tecidos adultos secundários? Vamos lá. É o suber e a feloderme, que foram formados pelo felogênio. E aqui, ó, o floema secundário e o xilema secundário, que foram formados pelo câmbio interfascicular. Deu para entender? E aí, galera, deu para entender legal? Você gostou da aula? Achou didático? Que maravilha, muito bem. Me segue também no Instagram, Renaque Almeida, onde eu coloco curiosidades sobre biologia e falo um pouquinho mais como é que eu vou montando as minhas aulas, tá? Não esqueçam de compartilhar essa aula para todo mundo e eu vou deixar mais 2 aulas aqui para você continuar assistindo com a gente no canal. Um beijão!